Fala galera, bem-vindos ao canal Alenart. Hoje eu vou falar um pouco sobre a nova série da Netflix, O Problema dos Três Corpos. Essa série que foi lançada em 2023 e é baseada no livro homônimo do escritor chinês. O nome dele é Cixin Liu. Inclusive essa série, né, tipo, eu tinha me interessado já pelo livro porque eu ouvi falar que era muito bom e tal, só que daí eu ainda não consegui ler. Mas eu quero ler, especialmente após ter assistido os 8 episódios da série. Porque a ideia é muito interessante, né? E o que me atraiu justamente para ler o livro foi a ideia, que eu achei bem curiosa e inventiva. Mas antes de falar disso, é importante dizer que também tem uma série chinesa, né? Que já adaptou o livro. Que tem quase o mesmo nome, na verdade eu acho que é Three Body Problem. Ou é Body Problem, sei lá, em inglês. Né? Mas é basicamente a mesma história. Eu acredito que a versão americana mudou um pouco as coisas para ter personagens americanos, né? Porque eu acredito que no livro os personagens eram majoritariamente chineses. Inclusive eu vi lá o glossário dos personagens no livro e de fato a maioria que aparece lá é chinês, né? Tem um japonês e tal, e também tem um americano que é o Mike Evans, que aparece também na série. Mas enfim, falando especificamente da série, o que eu achei? Eu achei a série muito boa, cara. Assim, desde o primeiro episódio, ela tem um ritmo também que eu achei muito bem desenvolvido. Tu não sente aquela sensação de prolongamento ou de barriga em nenhum momento. Eu acho que a série ela consegue desenvolver muito bem a história e te manter interessado para você assistir o próximo episódio logo em seguida. Tanto é que eu maratonei num dia, né? Eu vi todos os 8 episódios num dia só, porque justamente eu queria saber o que ia acontecer. E aí, a série também deixa para ter uma segunda temporada. Mas se você não viu nada da série, quer saber mais ou menos assim se vale a pena ou não, eu te digo que vale muito a pena. Eu acho que para quem curte ficção científica, essa série sim, ela é muito bem desenvolvida, muito bem fundamentada também, né? Eu vi que o autor, ele é definido como um autor de sci-fi hard, né? Que é aquele sci-fi pesado mesmo, que busca ter conceitos que sejam mais acurados com a ciência de fato. E falando assim meio por cima da sinopse, basicamente cientistas do mundo todo começam a morrer. Alguns tiram a própria vida, outros morrem, sei lá, em circunstâncias totalmente misteriosas. E muitos deles começam a falar que tipo, a ciência não existe, né? A própria ciência ela começa a apresentar resultados bizarros, assim, tipo, os caras começam a fazer experimentos naqueles laboratórios de aceleramento de partículas, alguma coisa assim, né? Os resultados não parecem fazer nenhum sentido, e daí parece que a ciência parou de funcionar. Parece que tudo que eles acreditavam, em termos de ciência, tudo que a humanidade tinha acumulado em termos de conhecimento, parece que era uma mentira, uma bobagem. As coisas simplesmente não funcionam mais. Eles começam a se perguntar como isso é possível, né? E aí a série também ela tem uma coisa muito interessante que ela faz uma conciliação entre o passado e o presente, porque nós temos os personagens no presente, que são alguns cientistas jovens, assim, extremamente brilhantes nas áreas em que eles atuam, né? E são um grupo de amigos ali. E você tem uma cientista do passado, lá da China, que viveu o regime comunista e tal, ela sofreu grandes tragédias, né? Sofreu bastante. E aí, o que acontece? Ela é muito responsável pelo que está acontecendo. Eu acho que o plot inicial da série é uma coisa que vale a pena dizer logo de cara, porque não estraga a sua experiência. Porque basicamente é o seguinte, essa cientista da China, se você não quiser tomar nenhum spoiler, tá? Pode sair do vídeo agora e vai ver a série, vale muito a pena. Mas se você não se importa tanto, não é tanto spoiler, mas se você se importa e não quer ouvir nada, já sai do vídeo agora. Você que ficou, o plot é mais ou menos assim, ó. Essa cientista, ela começa a trabalhar num laboratório que visava ter a comunicação com vidas extraterrestres. Em algum momento ela utiliza uma maneira muito engenhosa para fazer o sinal de comunicação chegar longe o suficiente para que uma civilização inteligente consiga ter acesso, né, ao sinal que ela está mandando. Que é basicamente usando o Sol como um propulsor do sinal, como como é que chama aquele negócio lá? Amplificador de sinal, né? Porque o sinal que eles podiam enviar com o aparelho que eles tinham desenvolvido não ia chegar numa civilização, era muito difícil, né? Porque era um sinal muito fraco. Então eles usam o Sol como um amplificador do sinal
E aí ela recebe uma resposta. Aliás, eu quero discutir um pouco também algumas coisas aqui para quem já assistiu a série, que tem umas coisas que eu não sei se foi uma falha de roteiro, se foi uma incoerência, né? Mas eu acho que seria interessante falar e eu vou falar um pouco mais adiante. Ela manda o sinal, mesmo contra lá, né? Porque o regime comunista era bem rígido, né? E evidentemente ela não poderia fazer o que bem quisesse. Mas contra a vontade deles, né? Do regime, ela manda uma mensagem que acaba chegando numa civilização de fato. E aí um dos aliens responde para ela. Fala assim, eu sou um pacifista deste mundo e você teve sorte que você mandou a mensagem para mim. Porque se você mandasse para outras pessoas não, né? Na verdade, outros aliens, eles iam chegar ao seu mundo e iriam conquistar o seu mundo. Então você não mande mais mensagem, né? Ele fala, não mande mais mensagem. Do contrário, alguém pode pegar, enfim, essa mensagem e vai querer ir até o seu mundo para conquistá-lo. Só que daí ela tava muito descrente na humanidade, né? Ela pensou assim, caramba, velho, olha o que a gente tá fazendo com nós mesmos. Né? Ela via todos os horrores do comunismo e tal. Eu acho até interessante isso, porque, tipo, o autor é chinês, ele vive na China de hoje, né? E, tipo assim, cara, eu pensei, porra, uma puta crítica ao regime comunista, no regime comunista da China, ainda que ele seja um pouco diferente hoje em dia. Mas eu achei interessante, porque ele faz uma crítica muito forte ao comunismo, né? Mesmo na China comunista de hoje. Então isso me gerou algumas dúvidas. Isto é, que o autor tivesse essa liberdade hoje em dia. Mas enfim, então ela estava muito descrente na humanidade. Ela não estava acreditando mais que o ser humano pudesse salvar a si mesmo. Que o ser humano poderia viver uma vida boa, ou que eles pudessem consertar os erros deles e viver em harmonia. Então ela fala, venham, nos salvem, nós precisamos da sua ajuda. E eu te ajudarei a conquistar este mundo. E basicamente é isso, aí os aliens começam a vir para a Terra. É diferente porque sempre você tem uma nave que chega na Terra e é super rápido, eles usam um buraco de minhoca, não sei o que, e daí eles viajam em um instante, né? No caso dos aliens da série não, que eles são os Santi. Demoraria 400 anos para eles chegarem à Terra. Então, o que eles têm que fazer? Eles pensam o seguinte, os seres humanos, eles estão evoluindo do ponto de vista científico, de conhecimento. Então, se nós formos até a Terra e chegarmos daqui a 400 anos, pode ser que até lá eles tenham desenvolvido armas, conhecimento suficiente para nos destruir. Porque eles vão estar viajando, eles vão estar no espaço, eles não vão poder desenvolver tanta tecnologia e os seres humanos podem se desenvolver muito mais rápido que eles. Isso é explicado na série por que os seres humanos poderiam se desenvolver muito mais rápido que os aliens. Tipo, os aliens são mais evoluídos que nós, tecnologicamente, mas o ser humano, ele evoluía muito mais rápido que os aliens. Então eles tinham medo que a tecnologia humana sobrepujasse a deles nesses 400 anos, enfim, que eles demorariam para chegar na Terra. Por que os seres humanos evoluem mais rápido? Porque os seres humanos, eles têm um planeta estável. A gente não sofre catástrofes gigantescas que faz com que tenhamos que reiniciar a civilização. E o planeta dos aliens, do Santi, eles sofrem justamente disso. Eles têm problemas de que tem os três sóis, né? Então tem até a questão lá do problema dos 3 corpos, que era um problema insolúvel, né? Não tinha como resolver aquilo. Então em algum momento o planeta deles ia passar por uma catástrofe de proporções gigantescas que ia destruir tudo e eles tinham que reconstruir do zero. Por isso a tecnologia deles avançava bastante, mas sempre tinha esses delays, porque sempre acontecia grandes catástrofes. Os humanos não tinham esses problemas. Então eles falaram assim, bom, nós temos que impedir que os seres humanos evoluam a tecnologia deles. Portanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com a ciência deles. E daí eles começam a, de longe mesmo, influenciar na humanidade para que os cientistas morram, né, se auto-churrasquem, alguma coisa assim. Eles começam a sabotar o conhecimento científico. E aí, né, eles têm toda uma artimanha para poder sabotar os experimentos científicos para que eles não gerem resultados normais, para que eles gerem resultados aberrantes, que não fazem sentido. Porque daí os humanos ficam perdidos, eles falam assim, poxa, a verdade, a ciência, né, os experimentos, eles não funcionam mais.
Então, como a gente pode chegar à verdade? Como a gente pode evoluir se a gente não tem mais certeza de nada? Então, é muito interessante, né? Essa perspectiva de que, tipo, para sabotar a humanidade e refrear o progresso deles, eles têm que acabar com a ciência, destruir a ciência completamente. Daí ninguém mais evolui, enfim. A série até pincela, né? Como existe até um poder intelectual, digamos assim, de espalhar desinformação, de fazer as pessoas acreditarem em teorias da conspiração, para justamente fazer com que as pessoas regridam, não tenham um senso crítico, não tenham uma vontade de entender as coisas a partir de uma perspectiva racional e lógica, né? E acabem se apegando a crenças, a misticismos, enfim, esse tipo de coisa que, no final das contas, não geraria o conhecimento necessário para a humanidade desenvolver armas e poder suficiente para destruir a civilização alienígena. Em algum momento, né, a humanidade toma conhecimento de que eles vão ser invadidos e aí se instaura um pânico, as pessoas ficam, puta merda, agora fudeu tudo, velho. Vai demorar 400 anos, né? Então, tipo, quem tava lá agora tava meio que de boa, mas existe o pânico, o medo desse apocalipse que vai inevitavelmente acontecer. E tem outra coisa também, um problema que é muito interessante, porque os aliens, eles não têm uma perspectiva aparentemente maligna. Eles não querem conquistar por conquistar, eles não são maléficos, não é isso. Mas eles entendem, em algum momento, que a natureza humana não é confiável. Então eles falam o seguinte, nós temos que destruir os humanos por autopreservação. Porque agora que eles sabem da nossa existência, se nós não destruirmos eles podem evoluir também do ponto de vista tecnológico, um dia podem tentar invadir nosso planeta e nos destruir por medo de que nós possamos destruir eles. Entendeu? Então, tipo, as duas raças estão com medo de que a outra tenha intenções malignas e por medo da autodestruição, cada uma vai tentar criar tecnologia, criar poder, criar formas de sobrepujar a outra. Destruir a outra civilização não é quase que uma escolha, é uma forma de se proteger, é uma precaução. Ah, mas pode ser que eles não queiram nos destruir, mas você nunca sabe exatamente. Então, é uma forma de se manter em segurança. E as duas espécies não sabem se podem confiar na outra, né? Porque os Santi, eles poderiam falar, não, então deixa os humanos lá, a gente vai viver aqui, beleza. Ou os humanos poderiam falar isso. Mas eles nunca sabem exatamente, eles não têm como saber exatamente. Então, para preservar a própria espécie, eles têm que destruir a outra. Essa concepção existe. Uma coisa que fica clara também é que existe uma diferença muito drástica entre os humanos e os aliens. Porque os humanos, nós mentimos, nós temos perspectivas únicas, nós somos seres individuais, então cada um tem uma mente, cada um pensa de uma forma. Aparentemente os Santi, eles são um grupo de aliens que pensam de maneira homogênea, né? Eles são seres desprovidos de individualidade. Ou seja, o que um Santi pensa, os outros também pensam. Talvez não nesse nível, mas tipo, o que deu pra entender é o seguinte. A civilização alienígena, ela tem uma perspectiva única de como a civilização deve progredir, do que ela deve fazer e do que ela não deve fazer. Parece que não existe desacordo entre eles. E eles aparentemente só dizem a verdade. Mas isso é uma coisa que eu acho estranho até. Eu vou entrar nisso porque eu acho que isso cria algumas incoerências no roteiro. Mas aparentemente eles só falam a verdade. Quando eles descobrem que os humanos podem mentir, né, eles não entendem o conceito de mentira, porque eles pensam alguma coisa e falam, entendeu? E a civilização deles se desenvolveu dessa forma. E daí quando eles descobrem, se comunicando com um fanático lá que criou um culto para os aliens, achando que os aliens vão vir para salvar eles, quando eles comunicam com esse cara, que é o Mike Evans, eles descobrem que os humanos podem mentir. Aí eles pensam, os humanos não são confiáveis. Se os humanos não são confiáveis, então nós temos medo dos humanos e nós não podemos conviver com seres que não sejam confiáveis. Aparentemente isso é o que muda a perspectiva dos aliens. Eles pensam, puxa, se eles não são confiáveis, eles podem estar pedindo pra gente ir lá pra nos destruir. E se eles estiverem fazendo isso? Né? Eles começam a pensar dessa forma. Por isso que eles mudam a perspectiva e chamam os humanos de insetos. E dizem que vão destruí-los antes que eles os destruam ou algo assim. Mas eu penso assim, bom, se os aliens de fato todos têm essa mentalidade uniforme, por que o primeiro alien falou, eu sou um pacifista? Tipo assim, isso denota uma capacidade individual, né?
Tipo, eu penso individualmente, eu, diferente dos outros, não quero ir pro seu mundo para conquistá-lo. Então não mande mais mensagem. Ele falou isso pra... eu acho que é Ye. Como é que é o nome da personagem? Eu vou ver aqui no IMDb. Tá, eu acho que é Ye Wenji mesmo. Ela foi a primeira a estabelecer contato com a civilização. E daí o primeiro ser alienígena que respondeu ela disse: não mande mais mensagem, não responda isso. Porque se os outros, que têm uma perspectiva diferente da minha, verem sua mensagem, eles vão querer ir pro seu mundo para conquistá-lo. Até porque eles queriam viver num mundo melhor, né? Porque o mundo deles era assolado por catástrofes inevitavelmente. Não tinha como eles mudarem isso, não tinha o que eles fazerem para mudar isso. Então eles pensam, poxa, vamos pra Terra, que lá o clima é melhor, que lá nós temos uma capacidade de viver que é muito melhor em comparação com o nosso planeta. Mas então isso não faz sentido. Por que esse alien pensa diferente dos outros? Eles não são uniformes todos? Não pensam da mesma forma todos? Eu achei que isso ficou meio que incoerente, assim, sabe? Em outros momentos também da série, eu vejo que existe uma incoerência entre essa capacidade de dizer a verdade e outras ações que os aliens têm. Porque, por exemplo, eles têm como observar toda a humanidade, porque eles têm uns computadores quânticos lá, então eles sabem tudo que os humanos dizem. E daí eles falam que, bom, depois de um momento eles não confiam mais nos humanos, mas daí eles decidem confiar em outros humanos específicos, né? Tipo, eu não sei se foi uma técnica deles, porque me parece que tenha sido uma técnica, talvez, tipo, porque um monte de humanos que eram seguidores do culto dos aliens morrem. Eu penso, será que eles fizeram isso para achar que para dar uma falsa esperança nos humanos de que eles venceram, ou de que eles estavam chegando em algum lugar? Ou eles estavam tentando fazer isso para descobrir quem eram os verdadeiros comprometidos com a causa mesmo de ajudar os aliens? Eu não sei, cara. Essa parte dos aliens dizendo a verdade, tipo, eles explicam, né, para os humanos o que eles pretendem fazer, como eles pretendem destruir a Terra. E isso parece um pouco expositivo, assim, né, no roteiro e tal, mas isso faz sentido à medida que você entende que eles só falam a verdade. Mas em outros momentos parece que eles não falam, ou mentem, ou estão se fazendo de alguma coisa, entendeu? Eles estão fingindo que vão fazer alguma coisa, mas na verdade não. Isso criou algum tipo de incoerência, assim, pra mim. Eu achei que essa perspectiva de tipo, eles abandonaram os humanos porque não confiavam mais neles. Mas depois eles selecionam alguns humanos e parecem confiar nesses humanos específicos. Tipo, eu acho que é a Tatiana, né? Que é aquela mulher absolutamente comprometida com o culto e tudo mais. Depois eles voltaram para ela e falaram com ela. Por que eles fizeram isso? Eles vão precisar da ajuda daqueles humanos de novo? Mas eles disseram que não podem confiar nos humanos. Como os humanos mentem, eles não podem confiar nos humanos. Então, como eles poderiam confiar nela? Ou será que eles só estão usando ela e outros humanos? Enfim, a perspectiva de que os aliens sempre dizem a verdade, ela acaba tendo algumas incongruências aqui e ali. A que eu lembro mais especificamente é aquela que eu mencionei da primeira comunicação. Mas enfim, no mais a série é muito boa. Os showrunners da série são os caras que fizeram lá o Game of Thrones, lá o D.B. Weiss e algum maluco lá. Eu acho que eles mandaram muito bem, tipo assim, como eu disse, a condução da série é excelente. Eu acho que é muito boa. Espero que a segunda temporada seja tão boa quanto essa primeira. Enfim, no mais é isso aí. Fica a recomendação da série. Diga o que você achou aí. Se eu lembrar de outros problemas de incoerência, eu coloco aí nos comentários. Enfim, a gente discute mais, tá? Mas no mais é isso por este vídeo. Nos vemos no próximo e tchau.